Era uma manhã de domingo de 2021. Eu me levantei, fui até a cozinha, preparei o café, coloquei a mesa, coloquei um lugar para minha esposa, minha filha de 20 anos e o meu filho de 14 anos. Eles se levantaram, tomamos o café e logo já fomos se aprontar, pois no horário do almoço tínhamos um aniversário. O aniversário do melhor amigo do meu filho. Eu achei estranho, porque a princípio ele se opôs, disse que não gostaria de ir, mas eu falei para ele, não faz sentido você não ir no aniversário do seu melhor amigo. Falei para ele ir se aprontar, porque todos nós iríamos. Eu achei que era algo normal, alguma fase, adolescência chegando. Então eu fui para a cozinha, juntei alguns lixos que estavam por ali e desci até o térreo do prédio para colocar na lixeira principal do condomínio. Foi quando eu abri a tampa daquela lixeira. Ouvi um barulho. Parecia algo que caiu de um dos apartamentos. Tinha umas crianças brincando na quadra. Eles vieram correndo até mim, falando que alguém tinha caído. Foi quando eu cheguei ali naquele local e vi a pior cena da minha vida. Filho, por favor, fala comigo. Fala. Alguém me ajuda, me socorre, por favor. Alguém. Por favor, filho, por favor, fala comigo. Fica comigo. Fica comigo. O que eu fiz? Será que foi? Você vivia trancado naquele quarto. Será que foram as extensivas horas de trabalho que eu não me dediquei a você? Desculpa, mas volta pra mim. E ali, naquela manhã, eu vi a vida do meu filho se escorrendo pelas minhas mãos. E ali naquele chão frio, a minha existência morreu junto com a vida dele. Tive uma mãe. Bom, até tive. Fui gerada, amada, eu acho. E essa foi a última e única vez que eu fui amada verdadeiramente por alguém. E quando eu fui conhecer essa pessoa, quando eu dei o meu primeiro suspiro, ela deu o último dela. Meu pai sempre me culpava. Você não tem mãe e eu não tenho mulher? Por sua culpa.
sempre quis conhecê-la. Sempre me disseram que ela era uma mulher adorável. Ela era incrível, forte, corajosa, uma mulher valente. Algo que eu acho que eu não puxei dela. Eu não tinha mãe, eu não tenho mãe, porque o Senhor a levou. Mas eu sempre perguntei para Deus: Deus, quem levou meu pai? Porque eu nunca tive um também. Quando eu fiz 4 anos, meu pai me chamou no quarto dele, fechou a porta. Eu não sei, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não estava... Ele começou a tirar a camisa e falou assim, para eu tirar a roupa. Ele está na cama e eu não estava entendendo. Eu obedeci, eu deitei na cama e ele começou a fazer coisas que um pai não faz com uma filha. Ele tocava em mim, ele passava a mão no meu cabelo e eu nunca tinha sentido aquilo, eu não sabia o que era. Eu sentia uma angústia, eu sentia que a cada toque eu morria, a minha inocência se esvaía de mim. Eu só queria gritar, chorar, mas nem isso eu conseguia. Eu fiquei presa nisso e engoli o choro e passei por aquela noite como se fosse a noite mais longa da minha vida. Depois disso, todos os homens que eu conhecia faziam a mesma coisa. Os meus tios, os meus primos, os meus avós e até os amigos do meu pai. Foi homem após homem, após homem. E eu comecei a entender que sempre que eu conhecia um homem, se não fosse naquela noite, em alguma noite, eu seria usada por ele como um objeto, somente para satisfazer os prazeres carnais dele. Eu já estava acostumada. Quando eu completei 12 anos e eu virei mocinha, meu pai virou para mim e falou: agora sim, agora você sabe tudo o que devia saber. Agora você está pronta para ir trabalhar. Me colocou num carro e dirigiu até uma casa de prostituição. Lá ele me abandonou por anos. Por anos. E toda noite eu era escolhida para me deitar com um homem diferente. Porque aparentemente os homens que frequentavam aquela casa preferiam as mais novas. Já estava acostumada. Eu não sentia mais nojo daqueles que encostavam em mim. Eu sentia nojo de mim. Eu me entendia como um objeto e é isso. Suja, imunda. Eu tinha nojo de mim. E eu aprendi com a vida que nada é tão simples quanto parece. Nada é um simples olhar. Nada é um simples sorriso. Nada é um simples toque. Nada é uma simples amizade ou relacionamento.
19 de fevereiro de 2023. Esse dia nunca mais vou esquecer na minha vida. Eu vivia um relacionamento bom. Eu me dava muito bem com a família do meu esposo. Nós sempre fomos unidos. A gente viajava junto, passava o Natal junto, Páscoa, comemorações, aniversários. A minha família, a família dele, a minha sogra, como se fosse uma mãe para mim. Passaram-se 5 anos. Eu casei, tive o casamento dos meus sonhos. Mais ou menos uns 6 anos depois, tivemos o Gabriel, um menino lindo, 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 que só veio alegrar nossa família. E assim o tempo foi passando. Chegou a pandemia, Natal de 2022, e dia 19 de fevereiro de 2023. Eu estava na minha casa, trabalhando, home office. De repente, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga, uma dor muito forte. Comecei a ver sangue na minha mão. Fiquei desesperada. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? O que era aquilo? Eu fui correndo, peguei o carro e fui para o hospital. E cheguei lá, vieram me atender prontamente. E eu assim, sem saber o que estava acontecendo, com muita dor naquele dia. Daí, chegou um médico, falou que eu estava tendo um aborto. Eu falei, como assim um aborto? Eu nem sabia que eu estava grávida. Como um aborto? Do que o senhor está falando, doutor? Me fala direito. Simone. E eram gêmeos. O quê? Gêmeos? Como assim gêmeos? Sempre foi o nosso sonho ter gêmeos. Como eu pude deixar aquilo acontecer? Mas eu engoli a minha dor, engoli a minha tristeza. Levantei daquele hospital e saí disposta a não contar nada para ninguém do que tinha acontecido naquele dia, nem mesmo para o meu marido. Voltei para casa, e as semanas foram se passando. E eu ali comecei a entrar em depressão, naquela tristeza que me sufocava a alma, que me sufocava o peito, aquele sentimento de culpa, porque eu não fiz nada. Como não pude, eu estava indo na academia, eu não me cuidei. E por que eu não contei para ninguém? Com medo que me julgassem. Como que eu pude não deixar aquilo acontecer? E nesse meio tempo ainda, a minha cunhada ficou grávida. E eu pensei, como que eu vou tirar esse momento dela? Eu não posso tirar esse momento dela. Foi um misto de sentimentos, onde eu acho que no meu subconsciente eu tentei me preservar. Então eu acabei me afastando de toda a família, da família da minha sogra, do meu marido, da minha própria família, de todo mundo. E eles começaram a perceber que eu estava diferente, que eu só chorava, que eu estava muito nervosa, tudo eu brigava. Meu casamento entrou em crise por conta disso. Até que eu contei pro Adriano o que tinha acontecido. E no meio dessa história toda, a família do meu esposo, sem saber o real motivo que eu tinha me afastado, acharam que talvez eu não tivesse ligado pro meu sobrinho que estava nascendo, que eu não quis saber, que eu fiz pouco caso. Mas não foi essa a minha intenção. Nunca foi essa a minha intenção. Porque eu amo eles, eu sempre amei. Mas hoje eu
da família do meu esposo e sofri calada essa minha perda irreparável. De modo que hoje só sobraram essas fotos. Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você, tirei tudo. Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shen. Cicatrizes se curam. Não se curam. Feridas se curam. Você tem que deixar o passado para trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. Você está muito preocupado com o que foi e com o que será. Diz o ditado: o ontem é história, o amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. É por isso que se chama presente. As pessoas que foram marcadas por Deus nas estações de dores e vales, elas são diferentes. Essas são histórias reais de João, Sabrina e Simone. As pessoas que entendem que na dor não é estéril e faz desse vale uma fonte a jorrar, carregam autoridade e legitimidade. As pessoas foram marcadas nessa estação. Elas não morreram na dor, no luto, no diagnóstico, na traição, na ofensa, no divórcio, nas perdas. Elas entenderam o propósito da dor e fizeram desse corredor um caminho direto para o Consolador. Essas pessoas conheceram o Deus dos vales e descobriram a sua única beleza. O Deus dos vales, Ele é lindo. Eu já estive lá. Você também já deve ter estado lá. Talvez você seja uma dessas pessoas que está nessa estação de dores, que está nesse momento de dor, perdido, sem ver uma luz, uma esperança, como pode mudar essa situação. Mas hoje, nós viemos aqui para que você saiba, para que você nunca duvide que essa estação, ela pode demorar um pouquinho, mas ela vai passar. Ela vai passar. E você vai sair muito melhor depois dela. Então, minha palavra para você: não morra na sua dor. Não morra na sua dor. Não morra no seu luto. Porque ele vai passar. Que Deus abençoe muito a vida de vocês nesta noite. Amém. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, queridos. Alegria estar com vocês aqui. Já vi bastante rostos conhecidos, pessoas amadas. E é uma alegria estarmos hoje aqui. E eu ganhei um presente, que foi apresentar o nosso querido pastor Abner. Então isso para mim é um presente. Por quê? Porque eu, além de ser o pastor do Ministério MAP, do Single, ele também é o nosso amigo. E aí tem um currículo enorme dele lá, que vocês vão ver que ele é psicólogo clínico, ele é doutor e mestre em ciências médicas e psiquiatria, pós-graduado em neurociência, e vocês vão achar um monte de coisa lá. Mas hoje eu vou falar coisas que não tem aqui. Ele é um filho amado de Deus. Amém. Ele é um servo do Senhor. Amém? Ele é também geração eleita.
Alguém tem dúvida que ele é um adorador nato? Quem vê ele louvar, quem vê ele glorificar, sabe que ele é um adorador nato. Alguém que ama o Senhor. Amém. E é alguém que tem um amor muito grande para dar para todos nós. Quem nunca ganhou um abraço gostoso do pastor Abner aqui, se sentiu acolhido, se sentiu abraçado. Então esse é o nosso palestrante, que vai falar de um tema muito relevante, que é o quê? Perdas e lutos, né? Então nós vamos orar por ele, porque Amém. ele, como servo do Senhor, passa por lutas, passa por dificuldades e passa por ataques. E nós estávamos conversando um pouquinho, ele falou, estou com a garganta aqui meio ruim, mas ele está aqui, porque ele entende que a mensagem do Senhor tem que ser passada. Ele entende que o Senhor quer trabalhar na sua vida hoje. Então eu peço que você estenda as suas mãos, nós vamos orar para que Deus dê graça, para que Deus fortaleça ele, renove as forças dele e use a vida dele para falar com cada um de nós. Amém? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou os teus servos, Senhor, em primeiro lugar para estar conosco aqui, Senhor. Pai, como ser humano, ele requer da graça do Senhor a cada dia. Por isso, fortalece e renova, Senhor, as suas forças. Repreendemos todo o mal, toda a doença sobre a sua vida. Repreendemos também todo o ataque do inimigo, Senhor. E pedimos agora, Espírito Santo de Deus, abre a boca dele, Senhor, e fala através do teu servo. Toca os corações, toca nossas vidas, Senhor, e fortalece a cada dia, Senhor. Cuida também da Hannah e da Elsa, Senhor. Cuida do seu pai, dos seus irmãos, que eles possam sempre estar em paz, sabendo que o Senhor cuida da sua família. Nós oramos, nós abençoamos a vida do teu servo, e nós pedimos, Pai, usa ele para a glória do Senhor. Nós abençoamos o pastor Abner agora, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido. Deus abençoe. Amém. Graça e paz. Que bom, que bom. Tema difícil, não é fácil, tema pesado, mas vamos tentar fazer algo leve disso que é tão pesado. Uma frase que eu achei interessante na peça é que cicatrizes não curam, feridas se curam, mas cicatrizes não se curam. E na verdade, e isso é fato. O luto, a vida, ela nos leva a situações das quais nós somos feridos. Ao ser feridos, somos tratados. Ao ser tratados, essas feridas saram, mas elas deixam uma marca. E essa marca nos acompanha por toda a nossa existência. E isso tem a ver com luto. Viktor Frankl, o Dr. Valdir falou e trouxe algumas frases de Frankl. E ele é uma pessoa que, para quem trabalha com essa questão de luto, de perdas, cuidados paliativos, ele é um referencial. E uma das frases dele é: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. De alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Todos nós temos o que Frankl chama, nós enfrentamos algo que se chama tríade trágica, que é marcada por sofrimento, culpa e morte. E isso faz parte do ser humano. Antropologicamente falando, todo ser humano, em algum dado momento, experimenta o sofrimento, experimenta a culpa e experimenta a morte. Se não a sua, a morte de um ente querido, a morte de alguém próximo, enfim. E o que ele coloca é que não há um único ser humano que possa dizer que jamais sofreu, que jamais falhou e que jamais morrerá. Então o luto é uma experiência individual, ela é única. Não há uma maneira certa ou errada de lidar com o sofrimento.
o modo como você passa pela dor depende de muitos fatores, é multifatorial, depende da sua personalidade, depende do seu momento atual, depende de toda a sua história de vida, depende da sua fé, depende da sua espiritualidade, depende de muitos fatores. Você é um ser biopsicossócio-espiritual. Você tem partes biológicas, partes psicológicas, partes sociológicas e a sua parte espiritual. E tudo isso contribui para que você possa vivenciar perdas e luto. O luto não é uma emoção. Você não fala, eu estou sentindo luto. Eu estou de luto. Não é assim que a gente fala? Eu estou de luto. O luto é um estado do ser. Isso é importante que a gente entenda. Porque muitas vezes, como cristãos, como religiosos, nós somos cobrados a não viver a dor do luto. E isso é uma violência neuronal, isso é uma violência para o nosso cérebro, isso é uma violência para o nosso espírito. Porque como não sofrer a dor de um ente querido que partiu? Como não sofrer a dor de algo que eu perdi? Porque o luto não tem somente a ver com a morte de alguém, mas tem a ver com perdas significativas na sua vida. Toda vez que você perde algo significativo, um emprego, um projeto, uma casa, um patrimônio, seja lá o que for, toda perda significativa nos leva a um processo de luto. Entender então que é um processo, e o luto e perda fazem parte dos fundamentos e da jornada humana. Todo ser humano passa pelo luto, num dado momento. Agora, a gente tem modelos de gerenciamento de energia, né? Vocês podem ver aqui alguns desses modelos, né? Essa parte azul aqui, queridos, é o nosso ajuste ao luto, né? Então, você pode ver que no primeiro momento, e esse primeiro momento pode durar meses, o seu ajuste ao luto é enorme. E o que você tem aqui nessa parte laranja é a sua sobrevivência. Nesse momento aqui, a sua vida, ela está sendo, toda a sua energia psíquica, ela está sendo voltada para aquele luto, para aquela dor que você está vivenciando. E aqui nesse momento, às vezes, a pessoa não consegue nem comer, ela não consegue fazer o alimento dela, ela precisa que alguém a acompanhe nesse momento. Por quê? Porque esse ajuste requer muita energia. Conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que a sobrevivência e a energia que é centrada, que é despendida para o luto, ela vai de uma certa forma se equalizando. E aí você fica, parte de toda a sua energia psíquica, emocional, espiritual inclusive, é voltada para a sua sobrevivência e ainda para você viver aquele luto, sobreviver aquilo que está te acometendo. Depois de um tempo, e aí esse tempo é muito relativo. A gente não, até um tempo atrás dizia que para um luto bem elaborado levaria em torno de 2 anos. O DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais Americanos, que saiu alguns anos atrás, dá 3 meses para se fechar um luto. Isso é um absurdo. A gente não, quem trabalha com tanatologia, que é o estudo da morte e das perdas, entende que isso é uma aberração. Não é assim. De fato, não é assim. Depois de um tempo, e esse tempo vai depender da sua vivência, de vários fatores, você vai ter uma pequena melhora, É como se a vida, então, ela começa a te chamar. Há uma força que te chama para fora, há uma força que te chama para viver, há uma força que te chama para construir, há uma força que te chama para você voltar à sua vida de novo. E nesse momento, essa força ainda ela é muito pequena. Por quê? Porque você ainda está trabalhando na sua sobrevivência, mas a força do luto, aquela dor continua de maneira muito forte ainda. Depois de algum tempo de elaboração, a gente tem então a melhora na vida.
você tem o ajuste do luto. Ele não some. Está vendo aqui? Ele permanece. A história de que, eu já encerrei o meu luto, isso não existe. Porque num dado momento, pode ser um aniversário, pode ser uma comemoração, um dia especial, tudo aquilo volta. É como se uma onda te tomasse, uma onda de tristeza te toma. Antes era um tsunami, agora é uma marolinha, mas ela está lá e ela não deixa você, né? Então a energia psíquica, ela está voltada muito à sobrevivência, você tem uma melhora, mas ainda você vive o luto. Nesse próximo slide que vocês vão ver, eu acho que é a forma mais bem elaborada de se falar do luto. Você tem aqui, antes da perda, o ser humano com suas vivências, com tudo aquilo que ele apresenta, né? É você, ali na sua plenitude. Quando você tem uma perda, então, né, essa perda ela é introjetada na sua vida, é algo que você está vivendo. E aí, o que se dizia antes? Né? Que em algum momento essa perda ela diminuía. E hoje a gente sabe que não é assim. A gente entende que aqui você no antes, quando você tem a sua perda ela continua exatamente do mesmo tamanho. O que mudou foi você que cresceu em meio à sua dor. É como se naquele momento você crescesse internamente. A dor continua lá, a perda continua lá. Aquela dor, ela está lá, aquela cicatriz, ela não deixa a gente. Quem perdeu alguém aqui que amava muito, consegue entender exatamente o que eu estou dizendo. É algo que fica no coração da gente. É uma marca que fica. Por quê? Porque o luto é um processo natural de cura. E é o preço que a gente paga por amar. De fato, é o preço que a gente paga por amar. Se você não amasse, você não viveria o luto. Então, o luto é esse preço que você pagamos por ter amado alguém ou alguma coisa. E aí, de novo, né, gente, falando de perdas, a gente está falando aqui de casamentos que são rompidos, de filhos que saem de casa, que rompem com a família, né? A Fátima Fontes aqui dizendo que ela queria ver o netinho dela, né? Mas a nora dela não deixava. Isso é uma perda, isso é um luto. Né, mandava filmes, não satisfazia, ela queria pegar o menino no colo, ela queria abraçar. Isso é um luto, é a vivência de uma dor, de você não poder estar com alguém que você ama e que há uma interdição. Isso é o luto. Agora, como processar o luto? Né? Primeiro, você tem que ter paciência com você. Você não pode exigir de você aquilo que você não pode dar. Presta atenção nisso. Não exija de você aquilo que você não está pronto para dar. É um processo, é um estado. Viva essa dor intensamente, porque isso é saudável. A gente vive um momento que a gente chama de positividade tóxica. Você tem que estar bem o tempo inteiro. Você tem que estar sempre legal. Se você se apresenta triste de alguma forma, já te olham de maneira estranha. Não é espiritual. Não confia em Deus. Não tem fé. Não entende que ele vai ver Deus, vai ver o ente querido depois, quando nos encontrarmos diante de Deus. Claro que vamos. Mas nós sentimos saudade. A gente sente falta. E isso é normal. O normal é não sentir. Se você não sente, é porque você não amou o suficiente. Ou não amou na quantidade devida para sentir algo. Porque quem ama e perde, sente. Né? Então, 2, dá permissão para sentir. Permissão para que você sinta. E 3, entregue-se ao processo. Não bloqueie esse processo.
Se entregue a Ele. É claro, presta atenção, que se num processo de perda, você se torna disfuncional. O que é disfuncional? Você já não consegue gerenciar a sua vida de maneira objetiva, de maneira saudável, aí você precisa da ajuda de um profissional. Talvez você precise até de um antidepressivo. Né? Mas, se é a dor, se é a tristeza, e você está conseguindo lidar com isso, caminhar com funcionalidade, viva a sua dor, não anestesia a sua dor. Não anestesia a sua dor. O Brasil é um dos países que mais faz uso de antidepressivos e ansiolíticos. Nada contra, gente. Totalmente a favor. Eu sou totalmente a favor da medicação. Agora, o que nós temos que entender é que nem toda tristeza deve ser medicamentada. Nem toda tristeza, nem toda ansiedade precisa de um ansiolítico, porque é uma ansiedade que é positiva, que me faz pensar no amanhã, que me faz planejar o amanhã. Então, o ponto é, eu estou disfuncional? Se eu estou disfuncional, eu vou procurar ajuda. Se eu não estou disfuncional, eu caminho, apesar da minha dor. Por quê? Porque naquele slide anterior você viu, você cresce com tudo isso. A gente cresce. Isso se chama resiliência. O que é isso? Resiliência é um termo tirado da física quântica, da física. Quando um objeto recebe um estressor, ele recebe uma força, esse objeto se transforma. Quando você tira essa força, ele volta ao seu estado natural. Vamos pensar no ferro aqui, né? O ferro, por exemplo, quando está calor, ele dilata, não é assim? Quando está frio, ele se contrai. Temperatura ambiente, ele fica no mesmo estado, né? Isso é a resiliência. A diferença do ser humano para um ferro, para um objeto, é que o ser humano nunca volta para o estado zero. A gente sempre volta para mais um, né? Você é atravessado por um estressor, você é atravessado por uma situação que te desorganiza, e crise é isso, né? Você tem uma desorganização na sua vida, na sua mente, no seu ser, né? Aí você consegue, a partir do momento que você recebe esse estressor, a sua vida desorganiza, você mobiliza em você recursos que geralmente você tem para lidar com as situações. Se deu conta, a sua ansiedade abaixa, o seu estresse abaixa, você volta para o ponto zero. Se não deu conta, a sua ansiedade sobe mais, o seu estresse sobe mais, e aí você vai mobilizar recursos que você nunca utilizou antes. Novos recursos. Se deu conta, de novo, volta para o estado zero, você está bem, você segue a vida. Se não deu conta, o seu estresse, a sua ansiedade sobe num pico tão alto que ultrapassa todos os seus recursos. Quando todos os seus recursos são ultrapassados, recursos internos, externos, recursos psicossociais, recursos espirituais, são ultrapassados, o que se estabelece é a crise. Aí você precisa de ajuda. Até chegar lá, muitas coisas acontecem. Então, pessoal, a gente pensar o seguinte, né? Que nesse processo de dor, é importante que eu tenha paciência, eu dê permissão para sentir e eu me entregue ao processo. Reconheça a sua dor. Aceite que o luto pode desencadear diferentes emoções. Entenda que seus processos de luto é único, é irrepetível. Ninguém sente como você. Ninguém sente. Eu perdi a minha mãe, o irmão perdeu a sua mãe, eu vou sentir essa perda de uma forma, o meu irmão vai sentir de outra. A mesma mãe, a mesma família, nós temos maneiras diferentes. Por quê? Porque eu sou único e irrepetível. Ninguém é como você no planeta. Você tem a sua singularidade e ninguém sente como você. Isso é único. E a gente esquece disso. E às vezes a gente exige que as pessoas ao nosso lado se recuperem de uma maneira como talvez eu me recuperaria. Talvez eu tenha mais resiliência. Ou talvez aquela perda não me afetou tanto.
quando afetou outra pessoa. Você viu 47, 50 anos, 30 anos com uma pessoa e de repente você perde essa pessoa. A dor é incalculável. Quando se perde um filho, a gente viu na primeira encenação, eu fiquei arrepiado lá atrás, quando eu vi aquele menino gritando de dor aqui. Porque é uma dor que não tem cura. Ela não tem cura, gente. Ela não tem cura. Ela acompanha a gente. Isso não quer dizer que a nossa vida não prossiga. Isso não quer dizer que a gente não continue a caminhar. Mas essa dor, ela nos acompanha. Então compartilhe a sua dor com pessoas importantes para você. Queridos, a gente não pode esquecer, a gente tem 2 grandes fundamentos ou 2 grandes pilares para a nossa saúde emocional, saúde física, saúde psicológica, que é o apoio psicossocial. Isso quer dizer, aquele apoio que eu recebo das pessoas que estão ao meu lado, das pessoas que me amam, da minha comunidade, da minha igreja, da minha família, de pessoas que se importam comigo, e a espiritualidade. Esses são os 2 grandes pilares que nos levam ao crescimento. Então, são coisas que nós temos que focar, né? Compartilhe a sua dor. Compartilhe. Quando você fala, você se organiza. Presta atenção nisso. Quando você fala, você se organiza. A sua fala te organiza. Quando você fala da sua dor, você nomeia a sua dor, você consegue trabalhar com ela de uma maneira menos sofrida. Menos sofrida. Agora nós, por exemplo, você que ouve a dor de alguém que perdeu alguém, não é um momento para você falar versículo bíblico, não é um momento para você usar chavões evangélicos, não é um momento da gente usar dos clichês cristãos que a gente geralmente utiliza. Esse momento é um momento de abraçar. Às vezes você não tem nada para falar, só abraça a pessoa, está junto, eu estou aqui. A pessoa, ela quer um continente, a pessoa quer um abraço. A pessoa quer sentir você, ela quer sentir o seu calor, ela quer ser tocada, ela precisa ser acolhida. E as palavras, às vezes, elas são as menos importantes nesse momento. Então, se você tiver um amigo, uma amiga, um irmão, uma irmã, que está passando por essa dor, a dor da perda, se preocupe se você não tiver nada para falar. Abrace a pessoa, põe a mão no ombro, para que ela saiba que ela não está só nesse momento. São pontos importantes. Quando você fala, então, você se organiza. E tem outra, quando a sua boca fala, o seu corpo sara. E quando você cala, o seu corpo fala. Quando a gente se cala, o nosso corpo explode. A gente chama isso de doenças psicossomáticas. Provérbios diz, quando eu calei os meus pecados, até os meus ossos se secaram. A gente está falando aqui de doenças da alma que se exteriorizam para o nosso corpo. Então, quando você verbaliza a sua dor, você organiza a sua psique e você entra num processo de cura e a sua ansiedade, ela tende a diminuir. Por quê? Porque você vai organizando os seus pensamentos. Então, não tenha medo de falar, fale sim, fale da sua dor, fale daquilo que te atravessa, sem vergonha, sem medo de ser julgado. Outro ponto, se possível, cuide de você fisicamente. Se lembra que no início, a sobrevivência lá naqueles círculos, ela é muito pequena. Talvez nesse momento a gente precisa até ajudar a pessoa, às vezes levar comida para ela, cozinhar para ela, porque ela não tem forças para isso. Mas conforme o tempo vai passando e aquela ferida, ela vai sendo curada, a cicatriz vai ficar, mas aquela ferida vai sendo curada, então você tem que começar a cuidar de você. Sabe por quê? Porque talvez, se é uma pessoa que você perdeu,
ela se alegraria muito de saber que você está cuidando de você. O Frankl atendeu um senhor viúvo e ele chegou arrasado no consultório do Viktor Frankl. Esse psiquiatra vienense ficou preso no campo de Auschwitz por 3, 4 anos. E ele disse, eu não consigo lidar com essa dor, eu não consigo entender, eu não consigo. E aí o Frankl perguntou para ele, escuta, e se ela tivesse perdido você? Ele disse, seria devastador. Então viva com isso. Viva com isso. Que apesar da dor que você sente, a bênção de ela ter ido antes de você continua sendo uma bênção. Porque se você diz que ela não aguentaria o processo, você pode aguentar esse processo. E isso é fato. E isso é fato. Queridos, amados, o luto tem fases. E é importante que a gente entenda as fases do luto, para que a gente possa então compreender como que esse processo ocorre. A gente tem vários teóricos que falam da questão da perda do luto. Uma delas é Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross. Ela é uma americana suíça, né, que é uma psiquiatra, residiu nos Estados Unidos, e um grupo de pastores capelões, procurou Elizabeth Kübler-Ross, pedindo que ela ajudasse eles a entender e a trabalhar com essa questão do luto, porque eles acompanhavam várias pessoas que haviam perdido pessoas amadas e queridas, e eles queriam entender como que esse processo acontecia, como que eles poderiam ajudar essa pessoa. E a Kübler-Ross, ela trabalha com 5 estágios do luto: a negação, a raiva, a barganha, a tristeza, a depressão, a resolução e a aceitação. Depois de Kübler-Ross, a gente teve outros teóricos que encaixaram outros pontos que eu acho que são importantes também e que de fato acontece. O primeiro grande aspecto do luto, ou a primeira fase, a gente fala que é o choque. É aquele choque quando é a reação inicial. É algo, quando você, assim que anunciam a perda, é como se você fosse tomado por uma paralisia, você entra em desespero, né? É algo que te toma ali, naquele momento você perde até a consciência, dependendo do tamanho da perda, né? A segunda é a negação. E a negação, ela é um mecanismo de defesa que a gente utiliza de maneira inconsciente para poder diminuir o impacto daquela dor. Então é tipo, não é verdade, não está acontecendo, não acredito, não é assim, né? A pessoa nega isso. Essa etapa da negação, ela tende a durar muito pouco. Por quê? Porque de fato nós somos de uma certa forma, confrontados com a realidade da perda. Então não dá para sustentar a negação por muito tempo. Quando a pessoa entra num estado que a gente chama de um luto não elaborado, e que pode chegar até num estado mais patológico, às vezes a pessoa, ela caminha, ela cristaliza nessa negação, e aí a gente tem um problema então muito grave. Por exemplo, uma paciente, ela manteve o Facebook da filha, a rede social da filha, por anos e anos, alimentando a rede como se a filha estivesse viva. O quarto exatamente igual, nada foi mudado, era como se ela ainda esperasse que aquela filha entrasse por aquela porta e tomasse o assento, pudesse sentar à mesa com ela, e isso, um processo que durou 10 anos. Alimentando as redes sociais dessa filha, como se ela ainda estivesse viva. Aqui a gente tem um problema instaurado. Então o choque, a negação faz parte, é um mecanismo de defesa que garante, a gente amortecer o impacto da perda. E em seguida nós temos o que a gente chama de agressividade ou raiva. É uma revolta, você é acometido por uma revolta. Nesse momento você se dá conta da perda. E você se sente zangado por isso. E muitas vezes essa revolta, ela é voltada às vezes para um médico, para alguém que cuidou dessa pessoa,
né? Ou para você mesmo. Muitas vezes para você mesmo, ou para Deus, né? Eu trabalhei com oncologia durante 12 anos. E na oncologia a gente tem muitas perdas, muitas perdas. A gente tem curas, mas a gente perde muitos pacientes. E muitas vezes, os familiares desse paciente, eles iam até a oncologista. E vociveravam, por que você não usou uma químio mais forte? Por que você não levou para a cirurgia? E uma revolta enorme. Nesse momento é importante que a gente entenda que a revolta não é contra você. A revolta é pela perda que está sendo deslocada para você. Então, nesse tempo, quando isso acontecia, a gente entrava com uma equipe de cuidados. Mas entender então que o choque, a negação, a agressividade ou a revolta faz parte desse processo. Em seguida, a gente tem a negociação, a barganha, né? Nessa etapa, nessa fase, tenta-se criar uma ficção que permite ver a morte como uma possibilidade que a gente pode impedir. De alguma forma a gente cria uma fantasia de estarmos em controle da situação. Na negociação, isso a gente negocia com Deus, a gente vai barganhar com o Senhor, tipo, Pai, se o Senhor salvar, se o Senhor curar, eu vou virar missionário lá na faixa de Gaza, sei lá o quê, né? A gente começa a barganhar com Deus, a gente começa a barganhar com a vida, numa tentativa de recuperar aquela perda, né? Então a negociação faz parte. Em seguida, quando cai a ficha de que a situação é inalterável, de que a perda de fato aconteceu, a gente entra na tristeza ou na depressão. É quando se entende que não há o que fazer. E aí então a tristeza, ela toma conta da pessoa. Outros teóricos apontam que nesse momento também pode haver a culpa, onde a pessoa ela começa a se culpar de coisas que ela poderia ter feito ou que ela pensa que poderia ter feito, mas não fez. Aí fica aquele, e se eu... Por que eu não fiz isso? E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse levado para outro médico? E se eu tivesse tentado mais? Se eu tivesse aguentado as traições do meu marido e não me separado, se eu tivesse feito isso ou aquilo, enfim, né? É a culpa que atravessa a pessoa. E no 7º ponto seria a ansiedade, né? Está associada a esse período de agitação e ânsia pelo que foi perdido. O sujeito muitas vezes deseja encontrar a pessoa falecida, mesmo sabendo que é impossível e que ela não consegue relaxar. Muitas pessoas, elas migram para o espiritismo nesse momento, na tentativa de encontrar e de conversar e de falar com aquele ente que foi perdido. Então, isso é muito comum. É muito comum. Pessoas migrarem para essa espiritualidade, né, de alguma forma para manter contato com aquela pessoa que foi perdida. E, por fim, a reintegração e a aceitação. Geralmente a última etapa do processo, né, onde todas as fases foram vividas. E lembrar o seguinte, pessoal, uma coisa importante. Essas fases não são sequenciais. Não é uma sequência normal. Você pode levantar de manhã, resolvido. Não, partiu, está com Deus, caminhar minha vida. Depois do café, você acometeu uma tristeza. Ele não está à mesa, ela não está à mesa com você. A tristeza te toma. Aí mais tarde vem uma revolta. Por que eu perdi? Ele te amava tanto, Senhor. Ele orava, ela orava. Ela dobrava o joelho, ele dobrava o joelho. Como assim? Então, não é sequencial, mas ela nos atravessa nas fases e no processo de luto. E aí, nesse último, tem um outro quadro agora, onde a gente tem, então, a negação, né, que serve como uma defesa ou alívio, né, que alivia o impacto da notícia. É comum a pessoa fugir do convívio social. Nesse momento ela quer a reclusão,
né? Ela não quer, às vezes, nem ir para o velório da pessoa que ela perdeu. Ela não consegue. Ela quer fugir das pessoas, né? É comum, então, a pessoa fugir do convívio social. Em geral, não dura muito tempo e pode aparecer em outros momentos. A raiva, né? Essa é da Clube Ross, né? Que hoje é uma das teorias mais aceitas, né? Nesse estágio, o indivíduo pode se revoltar contra a própria vida, as pessoas e também contra Deus. Sentimentos como ressentimento, revolta, inveja também podem surgir. A barganha, né, não sendo bem sucedida na primeira e na segunda fase, nessa o indivíduo tenta negociar até com Deus. Busca-se algum tipo de acordo para que as coisas voltem a ser como antes. Geralmente é de pouca duração. A depressão, nessa fase o sentimento de perda emerge, causando sofrimentos profundos, períodos de isolamento, introspecção, conscientização de que a perda é inevitável. E a aceitação, né? Nessa fase a pessoa então aceita a sua realidade e não está entregue ao desespero. Aí você tem essa curva, né? Que é a curva da perda. Você tem aqui o choque inicial, que é esse entorpecimento que acontece na negação. Aí você tem a confusão emocional, que é essa luta com a dor emocional, física, culpa, raiva, amor, ódio. São ambivalências, né? Você sente, são emoções que entram em conflito, né? Você está bem, de repente está com raiva, né? Sente amor, de repente ódio, né? Os sentimentos, então, eles se confundem nesse momento. A perda e de sentido da vida. A percepção da perda é um desinvestimento do ego, né? Onde a energia que você coloca psíquica para viver aquilo é o eu atingido, né? Isolamento, saudade profunda, imersão na dor, irremediável depressão, passividade e redenção. Aí você sobe, tá vendo? Você chegou aqui nesse lugar de muita dor, muito sofrimento. Aí, se você elaborar tudo isso, e isso não tem tempo, não tem um tempo determinado, de novo, né? Você reelabora, há uma reelaboração, uma ressignificação dessa perda, do lugar vazio, da rachadura do ego e do que restou de você. E às vezes não restou muito. Às vezes não restou muito. A perda foi tão devastadora que não sobrou muito. Mas ainda que sobrou somente um restolho, ao cheiro das águas, você vai brotar. E como planta nova, você vai se renovar. Esse é um caminho de restauração. E isso, queridos, amadas, amados, tem a ver com a nossa espiritualidade. É aqui que a gente vai encontrar esse lugar de renascimento, de ressurgimento. Então, essa reelaboração vai nos ajudar nesse processo. Aí você tem o resgate da sua força. A partir de que é reelaborado, ressignificado, você começa então a receber de novo, a ter energia psíquica para você levar a sua vida, caminhar e ir em frente, né? Esperança em Deus e em seus alicerces internos e externos e separação dos restolhos do amor vivenciado. E por fim, a superação, né? A saída para a vida, investimento do ego em outros objetos, recuperação do sentido e da estabilidade do ego. Quer dizer, a sua energia, ela começa, energia psíquica, energia espiritual, energia física, ela começa então a se voltar a outros pontos. Não mais para a sua dor, né? Mas você entende que você tem que continuar a vida, apesar da perda. Apesar daquela cicatriz, você entende? Não, a vida continua. E ela me chama. Amados, amadas, a vida nos chama para ser vivida. E a nossa resposta é que vai garantir esse fluxo de fluir em nós.
Se a nossa resposta é uma resposta de fechamento para a vida, essa água vai ficar embutida, essa água vai ficar ali presa, parada. E água parada é água perigosa. Água parada é água morta. Qual o meu apelo aqui, o meu encorajamento? É que você reconheça a sua dor, você não a negue, você nomeie a sua dor, você dê nome a ela, mas que você esteja aberto para viver e não parar. Tudo está em movimento. O universo vibra, tudo vibra, até as pedras. Tudo vibra. Quando você fecha essa porta, é como se você estivesse também se matando. E eu quero dizer para você, por pior que tenha sido a sua dor, deixa fluir. Deixa fluir. Deixa fluir. Deus vai te ajudar a ressignificar tudo isso, a reelaborar tudo isso. E com certeza, Ele vai fazer algo diferente na sua existência. Um dos pilares da nossa fé é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. A gente não entende como. Ah, então Deus quis isso. Eu digo que não. Eu não entendo assim. Eu não entendo que Deus quis isso. Eu entendo que isso faz parte da existência humana, da nossa fragilidade humana. E isso é tão certo que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora. Ele chora. O versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Mostrando para nós que o Senhor também foi impactado com a morte. Jesus sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, mas a dor da perda, da fragilidade humana, atravessou o Senhor naquele momento. Devemos chorar sim, devemos chorar sim. Devemos lamentar as nossas perdas, com certeza. Isso é tão certo que há um livro na Bíblia chamado Lamentações, que nos encoraja a lamentarmos, a vivermos a nossa dor. Mas entendermos que apesar de tudo isso, de alguma forma, Deus vai fazer que aquilo coopere para o nosso bem. Como Ele vai fazer isso? Eu não sei. Talvez você não saiba. Mas Ele vai fazer, porque Ele disse que faria. Não negar a dor. E se abrir para aquilo que Deus tem para você e para mim. Apesar da nossa dor. Ressignificar tudo isso. Supere o máximo possível a ignorância e o medo em relação à sua morte. Ou em relação à morte. Em tempos de perda, em tempos de crise, a fé religiosa muitas vezes não provê consolo automático. A nossa fé às vezes não dá conta da nossa dor. E não se preocupe com isso. Preste atenção. Não sinta culpa por isso. Porque muitas vezes a gente começa a se cobrar de que a nossa fé não é o suficiente. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho da tua fé. Não importa. Deus te encontra no tamanho da sua fé. Ele vai ao seu encontro no tamanho dela. Ele vai ao seu encontro. Ele não desiste de você. E Ele vai te perseguir porque Ele ama você. E Ele vai ao seu encontro. A crença em Deus e na vida depois da morte não se torna espontaneamente consoladora, nem existencialmente fortalecedora. Muitas vezes, mas você vai encontrar Ele lá no céu. Eu vou, mas eu sinto falta hoje. Eu sinto saudade hoje. Eu quero estar com Ele, eu quero estar com ela hoje.
Então as verdades bíblicas, a fé religiosa, às vezes não dão conta daquilo que a gente sente e não nos ajuda a superar aquele momento. Então, quando a certeza da sua mortalidade e a morte finalmente surgem, há um caminho para encarar tudo isso, sem o medo debilitante. Sim, há uma maneira para que você invista esse tempo, com certeza. Isso, porém, vai requerer engajamento intelectual, emocional, e é uma tarefa tanto da cabeça quanto do coração. Em outras palavras, a convicção racional e a experiência talvez mudem nossa mente, mas a mudança não é completa até que enraize em nosso coração. E isso leva tempo. Sumarizando tudo isso, às vezes, a gente localizar a nossa dor, ela não é tão fácil. A gente tem uma roda que a gente chama de roda das emoções, onde há uma mistura de emoções enormes. Nós tenho essa roda, se você puder colocar para mim, Hilda, por favor. Ela está bem mais para frente. Isso. A gente tem hoje catalogadas mais de 160 emoções. E a gente nomear essas emoções não é tão fácil. Não é tão fácil. É um processo, né? E você vê ali que no centro aqui, né, onde as cores são mais escuras, a gente tem as emoções que são mais primitivas, né? E aí, conforme essas emoções, aí a gente tem as secundárias e as terciárias, que acaba sendo uma mistura, né, dessas emoções que vão desencadeando outras emoções. Então, às vezes, nomear não é tão fácil, mas é importante que a gente tente, pelo menos. Porque quando eu nomeio, eu tiro a força, eu diminuo a força e o impacto daquilo na minha vida. Então, é medo, eu nomeio. É raiva, eu nomeio. É tristeza, eu nomeio. É alegria, eu nomeio. Enfim, nomeando as minhas emoções, eu consigo trabalhar com elas de maneira mais facilitada. Eu encerro aqui dizendo para você que Deus nos chama para a vida. E que apesar da morte fazer parte da minha vida, da sua vida, e as perdas fazerem parte da minha vida, da sua vida, o Senhor nos chama para ressignificarmos toda a nossa existência e deixar que Ele opere em nós. A operação do Espírito de Deus em nós é que vai nos levar nesse lugar diferenciado, de consolo, de fortalecimento e de vida. E de novo, ainda que sobre só um toco, chamuscado pela dor, dali o Senhor vai fazer nascer uma planta nova, com vida. E como um jardim regado, Ele vai fazer você florescer. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom.